Oiê! Parece que ultimamente o Instagram tá sabotando a gente com a entrega. As visualizações estão cada vez mais baixas e eu escuto as pessoas falar: Amanda, quanto mais eu posto, menos visualização eu tenho. Então hoje eu decidi fazer um vídeo pra gente conversar sobre isso e pra mim te explicar algumas coisas que podem estar acontecendo com o seu perfil. Porque não, o Instagram ele não tá te sabotando. Muitas vezes é você que tá se sabotando porque não entendeu a estratégia e o que está acontecendo hoje dentro das redes sociais, principalmente dentro do Instagram, né, que é onde ficam os stories, afinal. Nesse vídeo eu vou explicar por que as suas visualizações estão baixas, como você pode mudar isso e principalmente se você é um criador de conteúdo que não tem muita afinidade com o algoritmo, não tem muita afinidade com o comportamento humano, sei que às vezes você tá se apegando demais nos números e hoje o jogo não é sobre os números, e sim sobre a estratégia que você tá aplicando. Bora aprender como transformar os seus stories em algo mais magnético? Como eu falei, alguns criadores iniciantes caem nessa armadilha, né, dos números, de esperar resultados absurdos, de esperar números absurdos, postando stories todos os dias. Às vezes a pessoa vai lá e posta 10 stories, 10 sequências de stories no dia e acabam se frustrando porque as visualizações começam no pico e vão baixando. O jogo, ele não é sobre números, ele é sobre estratégia, sobre gerar relacionamento. E pra gente começar isso, eu vou te explicar uma coisinha muito rapidinha sobre o algoritmo. Então vamos lá. O algoritmo do Instagram, dos stories do Instagram, porque o Instagram tem mais do que um algoritmo, ele funciona basicamente em 3 fatores. O primeiro deles, então, é o relacionamento que você vai gerar com a sua comunidade, com o seu seguidor. O que acontece? Se você gera relacionamento com as pessoas, interage frequentemente, curtindo, comentando, né, mandando DMs, respondendo os stories, o Instagram vai te colocar como prioridade o perfil daquela pessoa com a qual você está engajada. Então, interações frequentes contam e muito, meus amigos. O segundo fator é a ordem de postagem, ou seja, a ordem cronológica da postagem. Se você postou às 9 da manhã e o fulaninho postou ao meio-dia, o stories dele vai estar na frente. A não ser que, agora eu vou adicionar um temperinho a esse fator, que seria a relevância. Lembra que a gente falou de relacionamento, sobre engajar? Se você, né, tem um bom relacionamento com essa pessoa que te segue, se você, ou se, né, que aí entramos no terceiro fator, que seria o histórico de interações, que nós logo vamos falar dele, se essa pessoa gosta de consumir seu conteúdo, gosta de consumir seus stories, você vai aparecer na frente, né? Então você vai ser relevante. O que acontece? Se você postou às 9 e o fulaninho postou ao meio-dia, se você tem relevância por conta de você ter um bom relacionamento com essa pessoa ou ela gostar de consumir o seu conteúdo, o seu stories vem na frente. Ele pula essa ordem cronológica. E aí, então, caímos no terceiro fator, que é, sim, o histórico de interação. O que acontece? Se a pessoa gosta de consumir o seu conteúdo, ela gosta de assistir os seus stories, o Instagram vai entregar primeiro o seu conteúdo. Entende que essa pessoa está interessada no seu conteúdo, em continuar consumindo e ele entrega. Agora que você entendeu isso, vamos entender o porquê que as suas visualizações estão caindo. Aqui também eu trouxe 3 motivos muito importantes, que eu considero importante. E o primeiro é, querido, estamos em 2025, então existem sim mais pessoas criando conteúdo do que consumindo. O Instagram, então, ele já chegou no seu platô de produtividade. E o que é isso? Pós-pandemia, aconteceu o boom do digital, né? Muitas pessoas, com medo de serem esquecidas, acabaram migrando seus negócios para dentro do digital. E em 2024 saiu uma pesquisa onde mostrou que o Instagram bateu 2 bilhões de usuários ativos mensais, sendo desses 2 bilhões, 500 milhões ativos diariamente. E aonde se encaixa o Brasil? O Brasil, ele é o terceiro maior país com maior número de usuários. São 140 milhões de usuários aqui no Brasil. Então você está concorrendo com muita gente por atenção das pessoas. Mais criadores, mais concorrência por atenção. E algo que eu cansei de falar no meu Instagram é que na era da informação, a atenção é o capital mais valioso, mais poderoso. Então não é o Instagram que está te sabotando, e sim a quantidade de concorrência das pessoas que estão produzindo conteúdo. E vou falar uma coisa aqui, todo ano vai ter mais gente criando conteúdo. Todo ano vão ter mais pessoas abrindo negócios, mais pessoas querendo se expor no digital. E é muito parecido com
promessa de academia, né? Começou o ano, as pessoas começam a criar conteúdo, então você vai ter cada vez mais concorrência. E o que eu vou fazer para ser destaque, para ser diferente dentro do Instagram, para conseguir aumentar as minhas visualizações? Você precisa jogar o jogo com mais estratégia. E agora a gente vai para o segundo motivo, que é algo que eu já falei aqui: quanto mais a gente posta, menos visualizações nós temos. Por quê? Existe algo chamado retenção. Você já deve ter percebido que o primeiro stories do dia, ele bate recordes de visualizações. E isso é muito comum. E quanto mais stories você vai postando, quanto mais telas você vai adicionando, menos visualizações você vai tendo. Mas já saiu uma pesquisa de que a partir da terceira tela, as visualizações elas despencam. Então, se isso é um fato, se isso realmente acontece, você não precisa postar 10 stories no dia. Você precisa usar isso com mais inteligência. Se você sabe que a partir da terceira tela os stories começam a despencar, utilize isso ao seu favor. Seja mais estratégico na hora de você postar as primeiras 3 telas. Lembre-se que nós estamos também na era dos vídeos curtos. As pessoas não têm mais tempo de ficar 24 horas ali consumindo seu conteúdo. Querem coisas rápidas. Não façam stories falando por minutos, sem adicionar uma legenda, Faça stories estratégicos. Pense o que você pode postar nas primeiras 3 telas que vai reter, seja mais objetivo e leve em consideração esses fatores. Motivo 3. As visualizações dos seus stories, elas têm uma média e essa média ela vai variar. E ela vai variar por 3 razões diferentes. Se hoje, por exemplo, eu chegar no meu perfil e eu postar um único stories, eu vou bater meu recorde de visualizações. No caso, eu vou ter 100% da retenção. Mas isso é algo ilusório. O Instagram sim vai entender que meu conteúdo está relevante e vai entregar para mais pessoas, mas não é porque o meu conteúdo está super engajado, e sim porque foi o único stories que eu postei no meu dia. Então você criou um pico de visualizações. O segundo é as automatizações do ManyChat. Se você não conhece o ManyChat, ele é um aplicativo de automação, resposta direta. Aquele conteúdo que fala assim, coloque quero aqui e eu te mando na DM. E aí você vai lá, responde os stories da pessoa com quero e logo em seguida já vem ali a resposta direta, né? Mandando o arquivo ou mandando o link ou enfim. Isso, meus queridos, é o ManyChat trabalhando. Então, isso faz com que, se bem executado, uma comunidade bem engajada e algo que gera interesse e as pessoas respondem, e muitas pessoas respondem, no caso, né? Aí você vai acabar gerando muita interação. O Instagram vai entender que o seu conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Como se você estivesse usando um hack, né? Ali. Mas hoje em dia o Instagram já tá bem de olho em quem faz isso, quem utiliza o ManyChat. Afinal de contas, essa ferramenta já é bem conhecida e tem muita gente que utiliza. Então ele não tá mais aumentando tanto o alcance assim por causa desse hack. E sim diminuindo e mantendo. Porque ele entende que é a automação que tá fazendo isso acontecer. E a terceira, então, seria polêmica, né? Se eu compartilhar algo que gera polêmica, se eu compartilhar um morango do amor, algo que está em alta, que está sendo, né, falado. E aí isso pode gerar comentários, pode gerar compartilhamentos e, consequentemente, meu alcance subir, visualizações subirem por conta da entrega. E a questão é, pare de se comparar, não se compare com uma Virgínia, não se compare com uma pessoa que tem uma comunidade já engajada, que compartilha toda a sua rotina, porque tem uma rotina muito dinâmica. E sim, os stories com compartilhamento de rotina, eles ainda têm o seu valor. Afinal de contas, isso faz com que você crie uma relação com o seu seguidor, né? O objetivo principal dos stories é gerar um relacionamento com a sua comunidade. Você não tá perdendo seu tempo postando diariamente, isso que eu quero dizer. É normal as suas visualizações serem baixas, as minhas visualizações são baixas. E isso não tem que ser frustrante, e sim você olhar para esse cenário, olhar para todas essas informações que eu te passei e usar isso de uma forma mais estratégica, mais inteligente. Então, os stories é um formato de relacionamento e não um formato de viralização e alcance. Não foque lá nos números, mas sim nas interações que você está gerando, nas conversas que você está gerando. Você pode utilizar as informações que o seu público traz para criar conteúdos melhores, né? Para produzir materiais melhores em questão de infoprodutos. Esquece os números e foque nos relacionamentos. Se concentre na sua frequência também, né? A frequência ela é muito importante. Você postar todos os dias continua sendo algo relevante.
a um longo prazo, cada vez mais gerar um bom relacionamento com a sua audiência, vai fazer também com que esse alcance, essas visualizações aumente. E esquece os hackzinhos, por favor. Isso só vai te gerar um pico, né? E eu vi alguma coisa sobre o Instagram. Agora sim, ó, estou saindo do contexto. O que eu preparei para falar aqui, para ir pro contexto, algo que eu vi, eu não me lembro exatamente o que, mas era algo relacionado ao Mosseri, que ele falava sobre os stories. E lá ele dizia que quanto mais você aparece, né, diariamente nos seus stories, as pessoas, elas vão se mantendo ali com você. Pessoas que realmente têm interesse no que você está entregando. Agora, quando você fica gerando picos de views, as pessoas lembram, por que eu tô seguindo essa pessoa mesmo? Porque aí suas visualizações vão chegar para mais pessoas e você acaba perdendo mais seguidores. Então mantenha a sua comunidade, mantenha ali a sua rotina, compartilhando com pessoas, né? Olhe para aquelas pessoas que estão visualizando, porque aquelas pessoas que estão ali diariamente assistindo seu conteúdo são pessoas que estão mais conectadas a você. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que você consiga ter compreendido, que você vá aplicar agora de uma forma mais inteligente para gerar stories de uma forma mais magnética. Você quer ter realmente mais views? Entenda o comportamento do seu público, olhe para o que eles estão lhe dizendo e jogue com mais estratégia. Se você quer acelerar isso, eu criei o Store Creator, uma ferramenta de inteligência artificial que vai gerar para você stories magnéticos em menos de 15 minutos e custa menos que uma pizza de qualidade duvidosa. O link tá na descrição. Lembrando que se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo e eu te vejo nos meus stories.